Cidades inteligentes, crescimento ordenado e o futuro do espaço onde vivemos. No episódio de hoje, vamos desmistificar o instrumento mais importante para o desenvolvimento dos nossos municípios, o Plano Diretor. E para entender como essa engrenagem jurídica e urbanística afeta diretamente a sua rotina, a sua segurança e a economia da sua cidade, recebemos um especialista no assunto. Está aqui conosco o Dr. Alexandre Camarasano, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Cidadão anderense. Exato, Marcos, exato. Agradeço o convite e a oportunidade de poder bater um papo aqui com você e a todos vocês que estão nos ouvindo agora para tratar de um tema importante. Tema importante, né? Essa questão que eu coloquei na minha abertura, vamos desmistificar. Qual é o real sentido, qual é o tamanho, qual é o peso dessa palavra em relação ao plano diretor? A gente já tem um grande problema, né, Marcos? Porque direito já é uma questão de desmistificar, não é? É o problema de... Todo mundo acha que é muito difícil, é muita letrinha, né, doutor? Exato, e também são expressões específicas sim. que às vezes alguns profissionais gostam de utilizar para parecer mais complicado o tema. Mas, na verdade, é um tema simples, tranquilo, claro, com as suas especificidades, mas é um tema que foi feito para o cidadão, para a população, porque o plano diretor nada mais é do que um de vários instrumentos necessários para que haja uma ordenação do município para o bem-estar social. Essa é a verdade. Sim. Bom, no início eu falei, bem-vindo cidadão anderense. Então, quer dizer, você nasceu aqui, mora aqui, onde você mora aqui em Santo André? Eu moro aqui na Avenida Gilda, no bairro Vila Gilda. Eu nasci em São Bernardo. São Bernardo, Nasci em São Bernardo, mas a minha vida inteira eu nasci em São Bernardo, vim para Santo André, desde recém-nascido moro em Santo André, nunca saí daqui, não sei se algum dia eu vou sair daqui, e sou muito municipalista. Se tem uma coisa que eu prezo muito é Santo André. Inclusive, digo a algumas pessoas que um dia ainda vão identificar que Santo André é o centro do universo. Por quê? Porque Santo André é o lugar mais importante, é o principal lugar, é o melhor lugar para se viver. Eu sou muito fã de Santo André. Eu também gosto muito. Eu sempre costumo brincar aqui, porque tem aquela fábula da água, né? Quem bebe a água sempre vai voltar, né? Ou quem bebe água fica por aqui mesmo, né? Quer dizer, mesmo nascendo em São Bernardo, é um cidadão anderense, né? É um cidadão anderense. Me considero como, às vezes eu até esqueço quando eu tenho que colocar em algum formulário, onde eu nasci, eu fico pensando sempre em Santo André. Nasci em São Bernardo, porque a gente estava falando ali de uma maternidade à época que eu nasci, que parece que faz, acho, talvez menos tempo do que vocês devam imaginar, ou mais, mas a Neumater, não é? Era uma referência regional. Com certeza. E também, convenhamos, ali na divisa, Santo André e São Bernardo. Então, Neumater é muito mais um patrimônio do ABC do que propriamente São Bernardo. Me diz uma coisa, antes de iniciarmos aí para a gente poder falar devagar exatamente sobre essa questão do plano de diretor, que é extremamente importante, como você disse na abertura, quais são as suas especializações? Bom, eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, também acho que uma instituição que é da região, né? Reconhecida nacionalmente. Temos, inclusive, ministros do Supremo, do STJ, que estudaram ou foram professores na Direito de São Bernardo. Depois de lá, fiz especialização na própria Direito de São Bernardo, especialização na Escola Paulista de Direito, em Direito Administrativo e Direito Constitucional. E, recentemente, fiquei aí, durante o período da pandemia, um pouco depois, nos estudos do mestrado na PUC de São Paulo. Bacana, bacana. Excelentes universidades, né? Ótimas referências, Ótimas a verdade referências, é essa. né? A verdade é essa. Quer dizer, eu acho que todas as profissões, mas agora no direito também não dá para parar, né? Você tem que estar sempre se especializando, sempre em busca de novas informações, né? Sim. Até porque as leis acabam mudando de tempos em tempos, né? E nessa área de direito administrativo, direito urbanístico... flutuante, né? Porque, na verdade, o direito urbanístico, assim como o direito ambiental, eles originalmente vieram do direito administrativo. E aí, com o tempo, eles foram criando uma independência científica e foi sendo separado do direito administrativo. Mas nós temos uma peculiaridade nessa área do direito. Nós não temos um código, como o Código Civil, o Código Penal, a CLT, para as relações do trabalho, o Código Tributário Nacional.
a legislação no Brasil sobre direito administrativo, urbanístico e ambiental depende de cada ente da federação. Tá. Então, a União tem suas legislações, o Estado tem suas legislações e cada município tem suas legislações. E a gente está falando, então, de mais de, possivelmente, 5.000 legislações diferentes sobre o mesmo tema. Sim. E para acompanhar tudo isso, não é fácil. Não, não é. E você acha legítimo tudo isso? Ou poderíamos unificar? Muito difícil. Porque são características de municípios, de estados, de regiões totalmente diferentes, né? Sim, é mais ou menos por aí. Sim, é porque na organização do Estado brasileiro, a gente está falando de uma união de esforços de cada um desses entes. E esses entes, eles têm uma autonomia administrativa, orçamentária, de pessoal. E como você vai conseguir gerir o seu dinheiro, ou o seu pessoal, ou a sua estrutura interna, se você não pode legislar para o seu caso específico? É muito difícil. Como você comentou, cada município tem uma peculiaridade. Municípios urbanos, municípios mais preocupados com uma área rural, municípios distantes. É muito complexo você ter uma legislação que possa valer para todos os municípios. É claro que tem legislação que você aplica no país inteiro. Por exemplo, a lei de licitações e contratos. É uma lei geral que se aplica no país inteiro e cada município e estado pode criar algumas leis que são complementares, a depender das suas características. É como se fosse uma ordem, né? Precisamos disso, né, doutor? Sim, precisamos. Precisamos disso. Doutor, o que é plano diretor? Me conta. Bom, plano diretor é uma palavra que, quando o cidadão comum ouve, ele não consegue entender. Sim. Eu confesso, você vai ver, plano diretor. Tudo bem, plano diretor vai dar alguma referência, vai dar alguma coordenada, mas do que isso? Podia servir para qualquer coisa. Mas a gente está falando de planejamento municipal. A gente está falando de organização de cada um dos municípios. O plano diretor é um instrumento básico, ele não é o único, mas ele é um instrumento básico que todo município, e aí segundo a legislação, todo município acima de 20.000 habitantes é obrigatório ter. Aqueles que não têm 20.000 habitantes podem ter facultativamente, mas ele é o plano, do ponto de vista jurídico, que orienta toda outra legislação do município, independente de qual seja. Lei de uso e ocupação do solo, as regras específicas para desapropriação no município, inclusive as regras de progressão de IPTU, por exemplo, é uma matéria tributária, é uma matéria que envolve tributo, pagamento de imposto. Previsibilidade, né? Previsibilidade, porque o direito nada mais é do que segurança jurídica. Sim. E me diz uma coisa, faz parte da Constituição? Na Constituição não há especificamente essa expressão utilizada, mas há dispositivos em 2 ou 3 passagens que definem como obrigação do município planejar a sua organização geográfica. E disso sai a expressão plano diretor, que foi cunhada e consta do Estatuto da Cidade, que é uma legislação de âmbito nacional, muito relevante para essa matéria. Você disse de 10 em 10 anos, né? Pela nossa evolução, né? Pela IA que está acontecendo, pelo crescimento populacional, a tendência é que esse tempo se diminua? Na minha perspectiva, o ideal seria que cada município não esperasse os 10 anos de exigência legal para se renovar o plano diretor. Porque a renovação do plano diretor, ela depende de muitas perspectivas. É claro, se a gente fosse falar na década de 80, na década de 90, as mudanças sociais, as mudanças de tecnologia, elas demoravam um pouco mais, a gente sabe disso. Então era muito mais plausível se esperar 7, 8, 9 anos para se alterar o plano diretor. Hoje em dia, eu acho até temerário aguardar tanto tempo, porque as mudanças elas são enormes. A gente tem uma legislação de município também que ela tem a validade de 4 anos. É o plano plurianual, que é aprovado no final do primeiro ano de mandato do prefeito e vai valer para os 3 anos subsequentes e para o primeiro ano do próximo prefeito. Que tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, que tem parâmetros, tem diretrizes para a organização do município, sobre várias perspectivas. Esse eu já acho que é pouco tempo. 4 anos ele é importante, ele dá uma perspectiva, mas temos uma vantagem. É possível fazer algumas emendas, algumas alterações, a depender da realidade. E a realidade pode se alterar de várias formas. Você comentou inteligência artificial. Esse é um aspecto relevantíssimo. Outro também é as alterações e as perspectivas da atividade econômica. Santo André, se não me engano, há 8, 9, 10 anos,
tentou restabelecer uma relevância na região como um município de prestação de serviço. Não mais industrial, como era lá atrás, mas de prestação de outros tipos de serviço, tecnologia. Nós temos o Parque Tecnológico, que foi inaugurado recentemente. Esse aspecto, o Parque Tecnológico e esses objetivos, em específico do município de Santo André, não constam do plano diretor atualmente vigente. E por isso que precisa ter essa dinâmica de atualização. As modificações e as atualizações. E por falar nisso, existem algumas leis federais que ajudam também o plano de diretor a ser desenvolvido? Sim, nós temos o Estatuto da Cidade, que é que é extremamente importante, né? O Estatuto da Cidade é fundamental, né? Ele define uma série de regras para implementação não só do plano diretor, mas de outras perspectivas do ponto de vista urbanístico. Então, a gente está falando aí de temas relacionados com desapropriação, de ocupação de áreas públicas, de áreas urbanas, áreas rurais. Ele prevê, além da obrigação de ter o plano diretor, prevê também o prazo para atualização, prevê hipóteses, inclusive sancionatórias, que é uma questão muito relevante, porque há quem considere que o direito só funciona porque há sanção. Se não houver sanção, ninguém se sente obrigado a cumprir alguma determinação, só quando tiver vontade própria. E, convenhamos, o esforço para se aprovar um plano diretor é custoso. Sim. A gente está falando de um planejamento que envolve longo, né? Muitas Várias secretarias, né? Multidisciplinar. Sim. E até a criação de algumas outras, né? Sim. Ouvir a população, que a gente pode falar isso mais à frente, é um tema extremamente relevante, mas que demora, é custoso em tempo, para poder ouvir toda a população, encaminhar um projeto para a Câmara, para depois ter que se discutir de novo. Se a gente imaginar que não tivesse responsabilidades, talvez os planos diretores não tivessem nem ter sido implementados. Essa é uma realidade. Mas tem o Estatuto da Cidade, a gente tem o Estatuto da Metrópole, que também define algumas competências para os estados, mas aí não voltado para os municípios, para que os estados da federação possam criar legislações e fragmentar o seu estado geograficamente em macro-regiões, para estabelecer também objetivos para aquelas macro-regiões, mas não são objetivos que o Estado manda e o município tem que obedecer. Tem que ter uma interlocução entre esses entes federativos. Que é fundamental, é fundamental. Como é que se constrói um plano diretor? Como é que se fundamenta esse plano diretor? Bom, é uma discussão, como que você falou, árdua, que envolve aí um planejamento de muitos anos, de muitas secretarias, de muitos pensamentos e ainda com a participação popular. A palavra-chave é planejamento. Sem planejamento, você não consegue desenvolver um plano diretor. E você comentou de inteligência artificial. Sugira qualquer um. Peça para qualquer inteligência artificial apresentar para a pessoa um projeto de plano diretor. Você vai ler e você vai achar magnífico. Você vai achar fantástico. Nossa, que plano diretor interessante. Só que se você entregar para um profissional especializado da área urbanística, da área de infraestrutura, da área de saúde, de educação, de inclusão social, e perguntar para a pessoa se aquilo se aplica ao município dela, ela vai falar, depende. Não dessa forma. Porque há uma ideia geral do como um município deveria funcionar, mas há especificidades em cada município. Nós estamos aqui na região do ABC, ou ABC-DMRR. Ribeirão Pires tem uma realidade completamente diferente de São Caetano, de Diadema, de Santo André. Então, é preciso que haja um esforço, primeiro, local, de preocupação para você se planejar. E o que é planejamento? É a mesma coisa que a gente faz em casa. Quando a gente planeja viajar, ou a gente planeja ter filho, ou a gente planeja se mudar, comprar uma outra casa, ou mudar de município. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar com todos os envolvidos, diretamente envolvidos. Então, você, sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, se você cria eles sozinhos, ou seus pais, se você mora com seus pais, você tem que sentar com essas pessoas e definir como estamos, o que estamos precisando, como fazemos para atingir o que nós precisamos. Essas são as perguntas principais que a gente tem que fazer. Como é que vamos chegar lá, né? Sim, porque não adianta eu imaginar que eu quero ter, por exemplo, você comentou na abertura, cidades inteligentes. É um tema que já vem caminhando aí no noticiário há pelo menos uns 15, 20 anos. A gente está falando de uma discussão de cidades inteligentes a partir de 2010, um pouco antes, um pouco depois, a depender do referencial.
Como que a gente faz para ter uma cidade inteligente? Como? Primeiro, o que é ter uma cidade inteligente? Sim. Como você O que pode é? ter uma cidade inteligente? Sim. E uma coisa é você ter uma cidade inteligente, de novo, é a questão da dificuldade local. Em Santos. Santos é uma cidade plana. Tá. Santos tem de ponta a ponta ciclofaixa. Sim. Se não me engano, há inclusive um projeto, e aí, do ponto de vista regional, porque é a importância que eu comentei com você, de você ter uma perspectiva própria, mas também olhando o seu entorno, há um projeto na Baixada Santista de ter uma ciclofaixa que vá do começo ao fim do litoral de São Paulo. Tá. Essa é uma preocupação. Sim. Mas Santos consegue resolver uma ciclofaixa tranquilamente. Plano, faz na orla da praia. Tá. Como a gente vai fazer isso em municípios, por exemplo, que tem muitas planícies, o Sim. Diadema, Sim. o mais próximo, Mauá. Sim, Mauá. E isso sem falar em mais distantes, Sim, por exemplo, sim. Francisco Morato, Sim. Caieiras, Franco da Rocha, que são municípios com uma infraestrutura difícil de se estabelecer Sim. uma cidade inteligente na perspectiva de mobilidade urbana, Sim. que é um aspecto relevante de cidade inteligente. Tá. Então, é preciso, primeiro, olhar para o próprio umbigo e ver o que a gente tem atualmente, para onde a gente quer caminhar e quais são as condições para a gente chegar lá. Mas qual é o conceito de uma cidade inteligente, na sua ótica? O que você enxerga? Fala, uma cidade inteligente precisa ter isso, isso, isso. Quais são os pontos fundamentais e importantes? Há muitas perspectivas para se ter do que uma cidade inteligente, não é? E aí depende da área de conhecimento de cada um. Se for falar com alguém que trabalha com tecnologia propriamente dito, essa pessoa vai falar, é uma cidade em que tudo seja tecnológico, não precise do ser humano para funcionar. Ótimo. Tudo seja tudo digital. Inteligência artificial funcionando. Ótimo, maravilhoso esse conceito. Sim. Mas existem primeiro alguns problemas. Primeiro, semáforo. Sim. Semáforos funcionam. Sim. A gente já sabe. Então não dá pra gente dizer que o nosso sistema semafórico compreende uma cidade inteligente? Não, porque senão todo município praticamente que tem semáforo poderia ser considerado seria uma cidade inteligente. Sob a perspectiva semafórica como uma cidade inteligente. Sim. Mas são outros aspectos que são relacionados à pessoa conseguir viver com melhor qualidade. Por exemplo, há municípios que instalaram pontos de ônibus em que lá consta aquele aplicativo que qualquer um pode ter acesso, em muitos municípios tem, Santo André tem, para você saber aonde está o ônibus que você quer pegar. Sim, tá. Porque às vezes a pessoa... O tempo, né? A pessoa precisa saber quanto tempo vai demorar. Exato. Às vezes ela vai para uma reunião, às vezes ela tem que chegar num médico, no hospital, e ela consegue, no ponto de ônibus, ver, porque às vezes é uma triste realidade, a gente gostaria que não fosse assim, mas é uma realidade. Não é todo mundo que tem internet no celular de qualidade e fácil acesso. Há pessoas, inclusive, que nem utilizam internet no celular quando não estão em casa ou no ambiente de trabalho, porque isso ainda é custoso. Há municípios, inclusive, que na região central disponibilizam Wi-Fi. Tá. Há municípios que prevêem isso. Isso é uma forma de cidade inteligente? Sim. Não considero como uma forma de cidade inteligente, mas é um instrumento para fazer com que a cidade se torne inteligente. Tá. Para ser uma cidade inteligente, ela precisa de uma série de instrumentos para você poder dizer realmente uma cidade que pode ser considerada uma cidade inteligente. Doutor, em relação, muita gente acaba se preocupando, evidentemente, lógico, a cidade inteligente acho que é um tema super interessante, muito, muito importante mesmo para o desenvolvimento de um município, de uma cidade, enfim. Agora, como é que se desenvolve a infraestrutura de um município? O que tem que ser levado em consideração? Porque quando a gente fala da infraestrutura de um município, de uma cidade, são muitos fatores, engloba muito, né? A questão do solo, enfim. Queria que o senhor desenvolvesse essa ideia, por favor. São também algumas perspectivas que a gente consegue avaliar. A primeira delas é com relação à disponibilidade financeira. Sim. Porque nada se faz sem dinheiro. Essa é uma realidade da nossa sociedade. Independentemente da opção estatal política, sem dinheiro não se faz nada. E o Estado também tem suas limitações, tanto financeira quanto de perspectiva da Constituição Federal. O Estado não pode fazer tudo. Há aspectos que são voltados à iniciativa privada. Então é preciso que o Estado converse com a iniciativa privada para tentar encontrar melhores soluções. E o que a gente precisa fazer? Com disponibilidade orçamentária, verificar qual o melhor caminho a ser atingido. Inclusive, isso é até um tema, de novo, um pouco voltado a licitações públicas, em que, com a recente alteração, foi incluída uma nova modalidade de contratação pública. Porque, anteriormente, haviam modalidades que o Estado já sabia o que fazer.
como legislador, considerando que o Poder Executivo tivesse a noção completa de como solucionar os seus problemas. Uhum. Foi criada uma nova modalidade em que o Estado ele não sabe qual é a melhor opção. E, às vezes, nem como resolver um problema. Então, ele publica um edital, convoca as empresas, para as empresas falarem, olha, para esse seu problema, você pode fazer dessa forma. E aí, uma série de empresas apresenta uma série de opções, e aí cabe ao Estado, depois disso, olhar e falar, poxa, vou resolver dessa forma. Havia outros mecanismos anteriores à alteração de 2021, com PMI, participação, manifestação de interesse, mas agora a gente está um pouco mais estruturado, porque o Estado precisa conversar com a iniciativa privada, com quem atua efetivamente na atividade econômica, para poder definir como resolver alguns problemas. Sim. E resolver alguns problemas precisa de uma expressão que é simetria informacional. Tanto o Estado quanto a iniciativa privada tem que estar na mesma página. Eles têm que estar com igualdade de informações para decidir o que fazer. Porque não é a prefeitura, por exemplo, que vai construir habitação para todos os municípios. Sim, O município não tem dinheiro para isso. Tem. Ele tem outras obrigações. Saúde. Muitas das vezes o município não tem verba municipal para criar um hospital, para organizar um hospital. Mas há, por exemplo, naquela relação interfederativa com estados, com a União, verba disponível para o município criar um projeto para que uma empresa privada construa um hospital e faça a gestão daquele hospital, que é conhecido como concessão. Sim. Essa é a expressão técnica que a gente utiliza. Então, primeiro precisa ter o dinheiro. Você pode ter o dinheiro no bolso, ou você pode ver com outro ente da federação, um outro poder público, se é que a gente pode dizer assim, não é? A União ou estados, que às vezes eles têm esse dinheiro. E aí o município vai até esse dinheiro, apresenta esse projeto e consegue implementar no seu município. Sim, destina-se verbas, né? Você falou da questão de problemas, né? Eu acho que isso se aplica muito em função, porque a gente vê um crescimento populacional muito grande, né? Muito grande. E me parece que a principal alternativa é o crescimento vertical, né? E a gente percebe que em alguns municípios estão acabando até com aquela questão da zona de residenciais, né? Que eram super agradáveis e tal. E a indústria, vamos colocar assim, da construção civil, ela está chegando e comprando, adquirindo tudo, e até porque as leis também estão se acomodando dentro desse novo formato, já prevendo que com esse crescimento populacional, a ideia seria só um crescimento vertical, da construção de prédios e prédios altos. Essa é a sua ótica também? É a sua visão? Ou você tem um outro caminho para isso? São oportunidades de momento, não é? E de mercado, né? E de também, mercado. Né? Nós temos algumas limitações, né, sob a perspectiva de construção civil, que são as áreas de preservação permanente, as áreas de manancial, que isso impede que haja um adensamento muito grande populacional. O que significa isso? Muita gente morando em determinada área. O que você precisa fazer, então? Ali você pode ter uma população com quantitativo, uma quantidade menor, inferior, mas você vai ter que resolver com um cobertor curto. Algum lugar tem que ser coberto. Como que a gente vai cobrir isso? Construção vertical. É uma das soluções. É claro. Há uma série de instrumentos que os municípios podem utilizar para incentivar a moradia em determinados locais em que não há ainda uma quantidade de pessoas muito grande. Isso costuma acontecer, mesmo que indiretamente, aquelas pessoas que vão morar no interior, porque trabalham em São Paulo. Então vão para o interior porque o trânsito pelas rodovias é mais facilitado. E aí você tem uma substituição, uma troca de moradores na região metropolitana, seja no ABC, DMR, seja em Osasco, seja em Guarulhos, para o interior, que foi uma disponibilidade de momento. Porque houve uma evolução da infraestrutura de rodovias no estado de São Paulo, que permitiu as pessoas fazerem isso. Se a gente pergunta em outros estados se isso é possível, muito provavelmente não, porque a nossa tecnologia de rodovias é a melhor que existe no país. Então, depende muito da possibilidade de momento. E é muito perigoso, de repente, esse município, essa cidade se transformar por essa questão dos verticais aí, se transformar numa cidade dormitório?
Com certeza. É perigoso, né? Porque o município deixa de arrecadar também, enfim, tem uma série de circunstâncias envolvidas aí, né? Porque você tem uma troca de receita Sim, constante se isso exato, ocorre. sim. Você acaba tornando a possibilidade de quem tem, evidentemente, um pouco mais de condição, ir para o interior. Quem não tem, vai morar próximo. E por isso que existem aquelas habitações de interesse, de interesse especial, Sim. de interesse público. Sim. Que permite com que algumas unidades sejam vendidas a valores um pouco mais módicos ou com benefícios de planos de parcelamento, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É isso que eu queria entrar nesse detalhe, né? Porque nós estamos falando de uma questão vertical. Como que se denomina? O que o plano diz exatamente sobre essa questão? Inclusive, os ZEIS, né? Zona de Especial Interesse Social para Habitação Popular, que aí entra a Minha Casa, a Minha Vida, né? Como o plano pode contribuir com tudo isso e o que a lei permite fazer, né? O plano diretor, ele prevê Tá. a definição das ZEIS, as Zonas de Especial Interesse Social, mas ele também precisa de outros documentos que são complementares, como, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que vai definir especificamente o que naquelas zonas de interesse social, o que pode ser construído. Porque uma zona especial de interesse social, ela pode servir para uma série de realidades. Tá. Não necessariamente para moradia. Ela pode servir também para espaços de cultura, Sim. lazer. Tá. Ela pode prever saúde, por exemplo. Planejamento. Né? Nós temos, por exemplo, o município de Barretos, que é reconhecidamente uma área de tratamento de saúde. Sim. Lá há uma área específica que é de interesse social para cuidado com a saúde. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, é fantástico, é muito importante, né? Porque não é só o cidadão de Barretos, né? É do estado, é do Brasil como todo, e de gente de fora. Vai lá fazer tratamento de câncer, né? Essa questão toda, né? Com uma qualidade de vida muito diferente, por exemplo, de alguém que vai se tratar no Hospital das Clínicas. Sim, sim. Incrustado em São Paulo, ali entre a Rebouças e a Consolação, cheio de prédio, cheio de infraestrutura. Claro, tem um ponto positivo, metrô, trem, tudo ali disponível, mas também para alguém que vem de fora, é uma realidade assustadora. E você ir, por exemplo, ao município de Barretos para poder se tratar, você tem, além do tratamento de extrema qualidade, você tem uma qualidade de vida também melhor, porque você vive num ambiente mais, digamos assim, tranquilo. Como evoluir para um município, por exemplo, como Santo André? Você tem essa visão em relação a disponibilizar, por exemplo, o que foi disponibilizado lá em Barretos para ser construído aqui? Logicamente que lá a gente sabe também que muitos artistas, né, acabaram participando, financiando, ainda financiam, né? Você acha que o município como Santo André, ou de repente dentro desse consórcio aqui, vamos abrir um pouco mais o leque, se poderia fazer algo parecido? Tem possibilidade? Isso foi idealizado quando veio o Hospital Mário Covas, não é? A ideia era que o Hospital Mário Covas fosse um centro como esse de Barretos e outros mais que a gente tem no estado de São Paulo, que pudesse congregar na região outras especialidades para atendimento das pessoas. A gente tem também um projeto bem interessante, se não me engano, da Fundação Ronald McDonald, ali perto da Fundação Santo André, em que há o tratamento com crianças com câncer e a hospedagem para os pais e para a criança para poderem ficar por aqui. Mas do ponto de vista centralizado, uma região centralizada... Mais ampla, né? Não. O Mário Covas, infelizmente, não logrou muito êxito, porque ele foi construído numa área que já estava relativamente adensada, não é? A gente tem o Parque Central agora ali do lado, mas fora isso já tinha uma construção civil tanto mobilidade urbana, né? O trólebus, que é uma das... Adoro o trólebus de Santo André, inclusive é uma das coisas que me agrada em dizer que eu sou andreense. Pessoas que não são daqui, eu falo trólebus, a pessoa fala, o que é isso? Sim. Aí quando eu explico que é um ônibus com linha, as pessoas mesmo entendem, porque São Paulo tem, mas ninguém compreende que, por exemplo, o corredor de ônibus, que em São Paulo é uma loucura, aqui a gente tem há décadas, isso sempre foi algo vantajoso. E funciona, né? Sim. E funciona. E também na região a gente tem muita construção civil na perspectiva habitacional. Então a área do Mário Covas não foi muito bem trabalhada. Eu considero que há áreas na região
que o consórcio intermunicipal pode trabalhar para encontrar e desenvolver. Mas isso é um trabalho político muito difícil. Sim. Eu confesso que é muito complicado. Tá? Atuando na área de direito administrativo, a gente atua no dia a dia da administração pública. Tá. E a gente sabe como é difícil tomar essa decisão, porque essa é uma decisão que vai beneficiar, do ponto de vista físico, um município só. Sim. E todo mundo quer esse benefício. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido. Já. Passou rápido. Mas assim, antes de terminar, eu não poderia deixar de fazer 2 questionamentos, no mínimo 2 questionamentos, no sentido assim, quando a gente fala de meio ambiente, né, existem restrições legais. Transferindo isso aqui para Santo André, onde a gente tem áreas ambientais fantásticas, importantes, né, áreas de mananciais, né? Quais são aí as restrições legais que regem aí o plano diretor? Muitas das referências que nós temos vêm do Código Florestal, Sim. que também teve uma alteração há alguns anos, mas ele trata especificamente das áreas de preservação permanente, áreas de manancial, que impõem uma série de restrições. E aí a gente está falando tanto do ponto de vista da zona urbana, que é aquilo onde a gente vive, essa selva de concreto, como também em ambientes onde a gente vê mais terra, ou até aquelas zonas que são consideradas, para fins de plano diretor e lei de uso e ocupação de solo, áreas rurais. Porque é possível, num município, você ter área urbana e área rural. Sim. E essas áreas de preservação, elas têm uma série de impactos. Impactos de construção, que isso vai estar não previsto no plano diretor. Isso vai estar minudenciado na lei de uso e ocupação do solo. Sim. Qual o tamanho dos prédios que é possível construir? Qual é a carga de infraestrutura sanitária que é possível ter máxima ali? Porque quando a gente fala em prédios, né, em moradia vertical, a gente está falando de um aumento de esgotamento sanitário enorme. Sim. Um trabalho da Semasa, agora Sabesp, para poder reorganizar tudo isso. Então, nessas áreas de preservação ambiental, elas têm que ter um cuidado muito maior. Tema sensível, né? Muito sensível. Muito sensível. Há muito tempo se discutia e até se tinha como uma questão inquestionável de que nessas áreas não era possível haver nenhum tipo de construção, nenhum tipo de habitação. Aquilo devia ser intocável. É claro que a gente tem muita preocupação com a perspectiva ambiental, até pelas mudanças climáticas, mas há situações em que o ser humano, nós, ou o Poder Judiciário, quando tem que dizer a respeito disso, ele tem que se decidir. E há muitos casos envolvendo esse tema aqui no estado de São Paulo, imaginando tanto uma população regular ou irregular de uma área, por exemplo, de manancial. Sim. Uma população que está lá estabelecida há 10, 15 anos com infraestrutura, inclusive de água e luz. E aí, o que faz? Tira-se todas essas pessoas? Tá. Não retira essas pessoas? Sim. É irregular? A gente consegue transformar essa área irregular numa área regular? É uma área regular, mas que foi ocupada sem que as autoridades públicas soubessem que ali era uma área de preservação, porque essas coisas às vezes acontecem, Sim. especialmente áreas de preservação permanente. Quem tem que informar quando a área não é de preservação permanente, que há plantas nativas e plantas que precisam ser preservadas, é o próprio proprietário. Tá. Mas o proprietário muitas vezes ele não faz essa informação, porque declarar para o poder público que aquilo é área de preservação permanente, isso impacta na possibilidade dele de construir ou os direitos principais de uso de uma propriedade. Usar, gozar e fruir. Sim. Os direitos dele ficam muito mais restritos. Então o proprietário não avisa. Sim. E até o Estado descobrir, com certeza houve uma discussão, houve uma lide, houve um debate entre duas pessoas considerando que têm direitos contrapostos. Doutor, eu recebi uma pergunta aqui Diga. de uma pessoa que, inclusive, foi discutido o plano diretor, né, no município de Santo André. E aí ela me perguntou, eu falei assim, eu vou ter uma entrevista com um especialista, um plano diretor. Ela me mandou uma pergunta que ela pergunta assim, como o plano concilia o direito de propriedade privada com o princípio da função social dessa propriedade? É um choque, né? E aí? É um jogo de interesse.
Sim, porque no fim das contas, o direito serve para tentar estabilizar ou equacionar esses interesses. Sim. Não há uma relação entre nós que não haja um eventual conflito de interesse. Por exemplo, nós gostaríamos de conversar aqui por muito mais tempo, com certeza. Sim. Mas a gente sabe que a gente tem limitações. Como a gente vai compatibilizar isso? Não tem como. A gente sempre tem que tentar arranjar uma solução quando a gente está falando de uma divergência. E ela é muito sensível, o direito à propriedade e a função social da propriedade. Como que o direito urbanístico, em especial o plano diretor, trabalha com isso? Bom, as pessoas têm o direito de utilizar a propriedade como bem entendem. Só que essa perspectiva, ela não é absoluta. Ele pode utilizar, mas ele tem que seguir regras. Da mesma forma com que nós saímos de casa com o nosso carro e a gente tem que seguir algumas regras de trânsito ou até de licenciamento veicular. A gente não pode sair com um carro com o farol queimado, ou a gente pode sair com o carro sem o devido licenciamento, ou com um pneu que não é de acordo com o tamanho do carro. Há regras que devem ser estabelecidas. E convenhamos, a propriedade do carro é nossa. Sim. E as áreas são públicas. Conflito de interesse. E se as áreas são públicas, são nossas. Sim. Mas quando a gente fala de propriedade privada, a gente tem que ter em mente que o proprietário daquela área, ele tem que dar uma destinação. Sim. Ele não pode deixar aquilo sem destinação, só criando mato, por algumas razões. Umas sanitárias, você deixar uma área vazia, crescendo mato, a proliferação de animais que podem causar alguma doença ao ser humano é grande. Você pode causar ali focos de dengue, por exemplo. Você pode causar, a depender da estrutura da região, auxiliar no alagamento. Então você tem que dar uma destinação específica para ela. E o Estado não impõe qual a destinação específica você tem que dar ela. Ele só fala, você tem que dar uma destinação. Sim. Claro, não dá também para, se o Estado define que ali não pode construir um prédio, você querer construir um prédio. Ou o município ele estabelece regras para espaço entre as laterais de uma casa ou à frente. Você não pode ultrapassar essas regras. Você não pode ignorar, porque essas regras servem para todos. Não é o Estado querendo te atrapalhar, te incomodar. É uma regra que vale para todo mundo, para convivência harmônica entre as pessoas. O que você precisa é construir. Faça alguma coisa com a sua área. Quando você não faz, o Estado tem alguns instrumentos. E ele começa com o IPTU progressivo. Pode intervir. Ele vai aumentando o valor do seu IPTU para tentar motivar a pessoa a dar alguma destinação. Se ele não consegue com esse instrumento, ele pode, inclusive, desapropriar a área. Também tem essa mas lembrando, essa desapropriação ela é feita com pagamento à vista. Não é a retirada do direito de propriedade sem que a pessoa receba nada por isso. Evidentemente. E a avaliação? É de mercado ou é da a avaliação da prefeitura, do Estado? A avaliação ela tem que ser de mercado. Mas tente consultar 3 corretores de imóveis para ver a avaliação de mercado de um imóvel. Você vai ver a discrepância que existe. Doutor, para a gente fechar aqui, agradecendo a sua presença, papo interessantíssimo, eu acho que caberiam aqui mais 30 minutos, 60 minutos, enfim. É um tema relevante que daria para a gente esmiuçar aí muitos temas legais ou subtemas legais aqui. Para a gente fechar, qual é realmente ou quais são os impactos reais da participação e da importância da participação popular na construção de um novo plano diretor de um município, de uma cidade? Do ponto de vista formal, se não tem participação popular, esse plano diretor ele tem que ser declarado ilegal. Mas fora essa parte, que é, digamos assim, a menos relevante para o cidadão, não é? O importante para o cidadão é ser ouvido, porque a gente sabe como... E é uma relação também como a gente tem em casa. Você mora com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e alguém decide fazer alguma coisa e você não fica sabendo. Pode ser a melhor coisa que existe. Aquilo pode ser ótimo para você. Mas se você não foi ouvido, você fala assim, poxa, eu não participei da discussão, vocês decidiram sem mim? E o município é de todos nós. Participe. Tem que participar. Se você é procurado a participar, participe. Se você vê alguma notícia em rede social dizendo que vai ser aberta uma consulta pública, uma participação popular, uma audiência pública, isso é relacionado ao seu bairro, à sua região, ao algo de seu interesse, como educação, saúde e cultura,
participe. Mais do que isso, né? Fiscalize depois. A, né? Essa é importante a também. participação Sim, popular sim. é dar sugestões e ver o encaminhamento que isso foi feito. Legal. E é a fiscalização. Show. Doutor, aquele abraço. Obrigado. Cadeira cativa aqui. Eu que agradeço. Vamos, como diria minha avó, vamos tricotar outros temas interessantes a favor aí da nossa população andrense também, para que a gente possa dar novos horizontes, né, em assuntos relevantes e super importantes para todo o nosso munícipe aqui de Santo André. Obrigado pela sua presença. Imagina, Marcos, eu queria parabenizar vocês porque esse trabalho realmente é importantíssimo para a população saber o que está acontecendo, saber das novidades e estar atualizada com o que acontece no município. Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou até esse exato momento. Obrigado pela sua importante audiência. Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre o que é e a importância do plano diretor. E o meu convidado foi o Dr. Alexandre Camarosano, acertei. Dr. Alexandre Camarosano, que é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa. Tchau.